E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 31 de julho a 4 de agosto de 2023. Nesta semana, Luciana e Rodrigo se casam. Aquiles fica furioso ao saber do casamento de Luciana com um cara da capital. Clara sofre ao saber que Rodrigo se casou com Luciana. E mais, a atormentada Roselena não quer que Cláudio descubra seu terrível segredo. Além disso, a mulher teme que Luciana seja a filha de Aurora, por ter a idade que a bebê teria hoje. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, peço que, por favor, vocês deixem seu like, que é de muita importância para o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para não perder nada. Segunda-feira, 31 de julho. Rodrigo pede Luciana em casamento. Ela aceita e os dois se beijam apaixonadamente. Lastra e Clara se encontram. Clara pergunta o interesse dele em Luciana, de onde a conhece. Luciana encontra Arit, fora de casa, e pede para ir para sua casa. Ele acaba aceitando, mas parece estar enciumado da amiga com Rodrigo. Clara diz a Lastra que conhece Luciana desde que veio do povoado para lá. Lastra diz que sua experiência com ela não foi boa, pois o meteu num problema muito sério e o deve muito. Clara diz que Luciana também a deve. Seu Serápio se despede de Paz e de Madalena. Rodrigo, Luciana e Arit chegam à casa. Arit mal chega e já quer ir embora. Rodrigo pede para acompanhá-lo para conversarem no caminho. Paz pergunta a Luciana se ama Rodrigo muito. Ela diz que sim. Paz pergunta a Luciana se os pais de Rodrigo sabem que ela é filha de Paz e Galdino. Luciana diz que acha que não. Paz pergunta se eles sabem que eles se amam. Luciana diz que Roselena a odeia. Paz quase cai. Bruxa Roselena segue com dor de cabeça por peso de coisas ruins que fez no passado na sua consciência. Matilde pede que ela deixe Rodrigo tomar suas decisões sozinho. Roselena não aceita que seu filho fique com Luciana, uma simples empregada. Luciana diz à mãe e Madalena que desde o primeiro dia Roselena a odiou e a olhou com um olhar de ódio, ressentimento, e não sabe por quê, já que nunca faltou respeito com ela. Paz pergunta a Luciana o que faz com o filho dessa mulher. Luciana diz que Matilde a disse que Roselena é uma boa mulher, só que a conheceu num mau momento. Luciana diz que Maximino sempre foi amável com ela, mas Brígida a odiava. Paz pergunta à filha por que nunca disseram isso para elas. Luciana diz que para não preocupá-las e porque Patrício precisava dela e se apaixonou como uma tonta pelo Rodrigo. Rodrigo vai levando Arit para casa. Arit diz que ele vai levar Luciana para a cidade. Rodrigo diz que a ama e cuidará muito dela. Arit e Rodrigo fazem um trato e se tornam amigos. Constanza diz a Oscar que Rodrigo foi atrás de Luciana, completamente apaixonado. Oscar pergunta a opinião da moça. Constança torce para que Rodrigo consiga defender seu amor com Luciana. Maximino diz a Patrício que o irmão dele foi atrás daquela moça e os deixou na mão. Patrício diz que teria feito o mesmo e apoia o irmão. Roselena reza pelos seus filhos e pede a Deus e à Santa Virgem para afastarem Luciana de Rodrigo. Patrício diz ao pai que já são adultos e Rodrigo é independente para escolher quem deve amar. Maximino diz que não se trata de Luciana, mas sim que Rodrigo deixou tudo para segui-la. Patrício diz que seu irmão foi em busca de sua felicidade. Paz diz a Luciana para ser realista, é entender que aquele povo é diferente deles. Luciana diz que sabe. Paz pede que ela pense, pois esse povo da família de Rodrigo são gente de cidade, com outra educação, outros costumes, diferente dos deles. Luciana diz à mãe que está consciente disso. Paz diz a Luciana que a gente da família Torreslanda não se conforma com o mesmo que eles, e para eles não fazem felizes o mesmo que fazem a eles. Paz pergunta o que ela quer, se é uma vida de infelicidade e como fará para evitar isso. Luciana diz à mãe que tem certeza que Rodrigo a ama como ela ama ele, pois ele deixou a noiva no altar e não se casou por ela. Madalena fica chocada. Paz diz a Luciana que isso é um motivo de muita preocupação. Luciana chora. Jana diz a Melissa que aceitou namorar com Boris, mas está preocupada com Lola. Maximino liga para Vicky e pede para se verem amanhã, às 2 da tarde. Rodrigo janta com Luciana, Paz e Madalena e elogia a deliciosa comida deles. Aldo telefona para Vicky e pede para irem ao inferno. Vicky diz que não poderá ir essa noite. Aldo pede para ela ir lá fora rapidinho.
Roselena diz a Maximino que não entende em vê-lo tão tranquilo, pois ele sabe a tormenta que estão passando e não se liga. Maximino pede que ela não seja dramática, pois está cansado e não quer brigar com ela. Maximino pede que a bruxa o deixe em paz, e também deixe em paz Rodrigo e aquela moça que não fez nada para ela. Roselena pergunta por que ele defende tanto Luciana, e por que não disse nada mal dela. Roselena diz que, claro, é porque Luciana se parece com a Aurora. Maximino diz a Roselena que isso não tem nada a ver, e não tem nada para dizer daquela pobre moça. Ele dá boa noite e vai dormir. Roselena toma seus comprimidos. Aldo e Vicky se beijam. Jerônimo encontra os dois e fica chocado. Rodrigo agradece pelo recebimento e o jantar delicioso. Rodrigo diz a Paz que quer falar com ela seriamente e precisa da bênção das duas e quer pedir a mão de Luciana para se casar com ela. Paz fica surpresa. Jerônimo pergunta a Vitória por que mentiu para ele. Ele pede para ela ir para casa. Jerônimo pergunta a Aldo o que anda fazendo com sua filha. Muito angustiada, Paz sai dali. Luciana fica sem entender e pede perdão ao namorado. Roselena não consegue dormir e fica sofrendo. Maximino diz que vai ter que arrumar um psiquiatra para ela e sai do quarto. Roselena diz sozinha: "Te odeio, Maximino, te odeio, te odeio, te odeio." Aldo diz a Jerônimo que só queria convidar a Vicky para ir a uma boate, para se divertirem. Jerônimo diz que não vai deixar que enganem Vicky, que a machuquem. Aldo diz que sai com Vicky como amigos. Jerônimo diz que amigos não saem se beijando pela boca e pede que ele respeite sua filha. Madalena diz a Paz que Luciano e Rodrigo não têm culpa do que Roselena fez e nenhum dos dois sabem. Paz diz que não pode aceitar esse matrimônio sem dizer a verdade. Madalena diz à amiga que eles se amam. Paz diz que Roselena odeia sua filha, sem saber da verdade, e imagina quando souber. Paz diz que quando Luciana descobrir, nunca vai perdoá-la por ter enganado. Rodrigo está triste, sem entender a mãe de Luciana. Madalena chega e diz que Paz está bem, mas está sentida, pois não entendeu como ela voltou só para ir embora com Rodrigo para sempre. Rodrigo vai até Paz. Rodrigo pede que ela não fique triste, pois ele e Luciana se amam e lutaram contra esse sentimento, mas o amor foi mais forte que eles dois. Paz diz que há coisas muito fortes que os separam. Rodrigo diz que pelo amor de Luciana vai enfrentar o que seja. Paz diz que não é fácil e Luciana vai sofrer muito. Rodrigo diz que isso não vai permitir. Paz diz que quando teve Luciana em suas mãos, chorou que cuidaria dela e faria o necessário pela felicidade dela. Rodrigo diz que para ele, Luciana é o mais valioso do mundo. Paz diz a Rodrigo que ele não sabe. Rodrigo diz que ama profundamente a filha dela e quer compartilhar sua vida com ela. Paz diz que a mãe dele, a família, não gosta de Luciana e só trará problemas para eles e muito sofrimento para Luciana. Rodrigo diz a Paz que tudo o que ele é, que será, também vai ser para Luciana. Clara chora muito e se lembra da festa de compromisso dela e de Rodrigo. Clara diz sozinha: "Você me enganou, Rodrigo. É um mentiroso. Me humilhou na frente de todos, e isso eu nunca vou perdoar." Paz diz a Luciana e Rodrigo que eles têm que lutar dia a dia para alcançar a felicidade, mas quer que eles sempre se respeitem, confiem um no outro, nunca se enganem e se defendem sempre. Rodrigo dá sua palavra que assim será. Luciana também. Aldo vai até a boate sozinho para apostar. Aldo pergunta a Ivan o que precisa para abrir um lugar como aquele. Ivan diz que poder. Lastra diz a Violeta que ela vai cantar todos os dias ali, daquele lado da boate e no outro salão principal. Lastra pede que Violeta avise Luciana para conversar com ele, pois seu silêncio tem preço. Luciana e Rodrigo namoram. Os dois estão muito felizes. Rodrigo pede para passarem a madrugada na montanha, até o amanhecer. Luciana diz que ele está louco. Rodrigo diz que louco por ela, e voltará para se casarem. Luciana pergunta da mãe dele. Rodrigo diz que sua mãe não tem nada para dizer e não vai perdê-la. No dia seguinte, Rodrigo acaba de treinar. Ele vê uma ligação de Clara e não atende. Enquanto isso, no povoado, Luciana está cada dia mais feliz, trabalhando nos seus potes. Madalena comenta com paz a felicidade de Luciana, o brilho especial nos olhos dela, no rosto. Rodrigo se arruma. Na escola, Jana não consegue dizer a Lola que está namorando com Boris. Boris chega até elas e dá um beijo em Jana e uma flor para ela. Boris diz que Jana aceitou e já é sua namorada. Lola fica chateada e sai dali. Patrício recebe uma mensagem do irmão dizendo que encontrou Luciana e que se casará com ela. Aquiles vai à casa de Madalena e pergunta a Luciana se sente falta dele. Rodrigo se apresenta na empresa e avisa ao pai que se casará com Luciana. Maximino fica chocado e pergunta a Rodrigo se está louco. Rodrigo diz que está apaixonado por ela e quer que ela seja sua esposa.
Oscar chega até Maximino e Maximino avisa que Rodrigo irá se casar com Luciana. Luciana pergunta a Aquiles o que quer. Aquiles diz que iria devolver a casa deles para a paz, que agora é sua. Cláudio diz que o provável é que o pai de Luciana fez um empréstimo e então é só pagar a dívida que ele fez para Luciana recuperar a casa. Madalena e Paz chegam em casa e encontram Aquiles lá. Luciana manda o velho ir embora. Luciana diz à mãe que aquele velho não se cansa de perturbá-los. Rodrigo avisa Patrício que vai voltar com Luciana para a cidade. Matilde encontra a bruxa Brígida escutando conversas atrás da porta. Rodrigo diz a Patrício e Marcos que vai voltar para se casar com Luciana. Matilde também fica sabendo do que Rodrigo fará. Ele pede para eles não avisarem sua mãe. Brígida faz fofocas para Clara. Clara diz à mãe que tem que fazer algo drástico. Clara liga para Lastra e pede a informação que ele tem de Luciana, e não importa o quanto ele cobrar. Lastra diz que eles chegaram a um bom acordo. Aldo e Vicky se encontram no parque. Vicky diz que seu pai não quis falar com ela depois daquilo que aconteceu. Aldo pergunta a Vicky quem é esse ursinho que ela conversa. Aldo diz que gosta muito dela. Constanza diz a Roselena que decidiu, e o melhor para todos é voltar para sua casa. Roselena sai do escritório e quase flagra Brígida escutando atrás da porta a conversa dela. Brígida disfarça. Brígida diz a Roselena que Rodrigo já está no escritório da empresa e falou com Patrício. Vicky diz a Aldo que não pode sair com ele, porque está com um senhor mais velho que ela, um homem maduro, muito importante. Ela fala que é amante dele. Aldo fica surpreso. Vicky diz a Aldo que eles não podem andar juntos, mesmo gostando dele. Ela diz que eles não podem mais se ver, se despede dele e sai. Terça-feira, 1º de agosto. Patrício diz a Matilde que eles têm muita sorte, pois por Rodrigo ter se decidido casar com Luciana, estará próximo dela. Matilde diz que se aproxima uma tempestade naquela casa, com isso que acontecerá, e conhece muito bem a mãe dele. Luciana, Paz e Madalena vão ao cemitério e visitam um túmulo de Galdino. Luciana pergunta do pai de Violeta. Madalena diz que não se importa que ele seja vivo ou morto. Luciana diz ao pai que o ama muito e sai. Seu Serápio pergunta a Aquiles quanto quer pela casa dos Jacintos. Aquiles diz que tem um cliente na frente, mas se ela negar, vende para ele. Boris diz a Jana que Lola está triste, mas logo vai entender. Jana diz que não quer machucar sua amiga. Boris vai até Lola e pede para eles conversarem. Ela não aceita e sai dali, aos prantos. Roselena vai ao escritório de Rodrigo. Roselena reclama por ele não ter avisado que chegou. Roselena pede que ele fique em casa, mas ele prefere ficar no seu apartamento. Roselena pergunta a Rodrigo onde ele esteve. Rodrigo diz que foi ver Luciana. Roselena sai dali. Seu Serápio avisa que o advogado Cláudio ligou para Luciana se comunicar com ele. Cláudio diz a Luciana que revisaram as escrituras da casa dela e Aquiles não tem direito de vendê-la. Luciana agradece e se despede do advogado. Luciana pede a Serápio para fazer outra ligação. Luciana liga para Rodrigo. Lastra e Clara se encontram. Clara irá dar um bom dinheiro a Lastra em troca de uma informação sobre Luciana. Lastra pega o dinheiro e diz que conheceu Luciana atendendo clientes numa boate e ela não é uma menina inocente. Clara pede provas do que ele está dizendo. Lastra diz que conheceu ela trabalhando numa boate chamada O Inferno e ela era uma garçonete que servia as mesas e os clientes. O velho babão diz que ela roubou sua carteira, além de ter arranhado sua cara. Rodrigo diz a Luciana que sente falta dela. Luciana diz que também, e se sente muito apaixonada, tão feliz. Ele diz que a ama e a enche de elogios. Lastra diz a Clara que denunciou Luciana, mas retirou a denúncia porque ela poderia estar protegida por alguém da família Torreslanda. Clara fica sem entender. Lastra pede mais dinheiro. Clara diz que quando ele entregar mais provas, terá outra parte do dinheiro. Maximino diz a Vicky que não poderá se ver com ela hoje. Ela diz ao ursinho que sentirá a falta dele. Roselena vai à sala de Maximino e reclama por ele não ter avisado que Rodrigo regressou. Roselena diz a Maximino que ele não está ajudando e depois será tarde demais. Maximino pede que Roselena não meta nisso, e se está obcecada com isso é problema dela, e o único que conseguirá é afastar o filho deles. Roselena diz que Rodrigo está vulnerável, quase igual Patrício, mas ele não se dá conta. Maximino diz que está ocupado. Roselena sai.
Aldo pede que Lorenzo o ajude a entrar na sala de sistema da boate, o Inferno, pois quer falar com o dono. Constanza avisa Patrício que já irá embora para sua casa. Jana diz à tia que acha que vem muitos problemas pela frente, porque Rodrigo está convencido que ama Luciana. Patrício diz que é inevitável que Luciana entre naquela casa como uma Torreslanda. Roselena chega ali e diz que isso jamais vai acontecer, e se Rodrigo cometer essa estupidez, é capaz de esquecer que ele é seu filho. Marcos e Gabriel ficam sabendo que Rodrigo tem toda a certeza de se casar com Luciana. Clara pede ajuda às amigas para organizar toda a informação que Lastra dará sobre Luciana. Clara diz que tem que ter toda a informação pronta antes que Rodrigo vá atrás da doméstica. Julieta está com o investigador atrás de informações sobre Luciana, de alguém que a odeie para prejudicá-la. Aldo vai à casa de Jerônimo e pede permissão para Vicky sair com ele. Julieta, Constanza e Oscar vão à boate O Inferno. Aldo está com Vicky no outro salão, jogando. Aldo vai novamente à sala de comando da boate. Lorenzo pede que Violeta faça um favor a ele. Violeta abre a sala de comando para Aldo ir lá. Aldo consegue entrar na sala e tenta acessar os dados da boate no computador. Julieta pergunta a Violeta se conhece Luciana. Violeta diz que não. Julieta, Constanza e Oscar veem Aldo com Vicky. Vicky fica chocada ao ver que Constanza, Oscar e Julieta a viram. Assustada, Vicky decide ir embora. Vicky diz a Aldo que Maximino não pode descobrir isso. Aldo pergunta por quê. Vicky acaba revelando que Maximino é seu amante. Vicky diz a Aldo que se Maximino souber disso, vai matá-los. Aldo diz que ela que é a amante. Vicky fica preocupada e vai embora. Aldo diz a Vicky que vai falar com sua mãe, para não dizer nada pro seu tio. Vicky sai. Violeta diz a Lorenzo que está preocupada, pois Maciel não veio até agora. Violeta pede que Lorenzo não peça que ela pegue as chaves de Ivan novamente, pois pode ser descoberta. Aldo pede a Constanza que não conte a Maximino e Roselena, que está andando com o Vicky. Constanza o comunica que este fim de semana eles voltarão para casa. Aldo prefere ficar na casa dos tios. Julieta diz a Clara que não conseguiu investigar direito naquela boate. Clara diz que aquele lugar é digno para aquela doméstica, uma pobre estúpida que não tem ideia com quem se meteu. Luciana diz a Madalena que não gosta de ver sua mãe daquele jeito. Madalena diz que ela está triste, porque ela vai se casar e ir embora dali. Luciana diz que se preocupa muito em voltar a ver a senhora Roselena. Madalena diz a Luciana que ela não pode permitir que essa senhora falte respeito com ela. Patrício diz a Rodrigo que ver ele feliz com Luciana é uma das coisas que mais o motiva. Rodrigo conta que sua mãe o procurou no escritório para discutir e reclamar, como sempre. Oscar se encontra com o juiz e diz que Maximino está interessado em falar com ele sobre o caso de fraude do Cláudio Linhares. O juiz diz que não quer se meter nesse assunto novamente. Oscar o suborna, dizendo que Maximino pode dar uma remuneração importante para ele. Luciana vai à casa de Serápio fazer 2 ligações. Ela liga para Cláudio. Cláudio diz a Luciana que a única dona das propriedades do pai dela é Paz, e a casa é deles, mesmo Aquiles tendo as escrituras originais no seu poder. Cláudio pede que Luciana deixe Aquiles sem saber disso, pois se caso ele vender a propriedade, se meterá em problemas, já que a casa não é dele. Uma senhora chamada Lúcia está querendo comprar a casa de Paz, que Aquiles está vendendo. Lúcia pede que ele abaixe o preço. Aquiles diz que já tem outro comprador, que é seu Serápio. Luciana e Rodrigo se falam. Os dois demonstram seu carinho, dizendo que se amam. Lastra dá a Clara informações sobre Luciana. Clara diz a Julieta que ali tem a sentença de Luciana e irá mostrar a Rodrigo. Lola segue triste com Jana. Aldo diz a Maximino que eles poderiam fazer um bom negócio, abrir uma boate, pois seriam milionários. Maximino ignora a sugestão do sobrinho. Vicky faz a unha de Cone. Vicky recebe uma ligação do seu ursinho, mas ela diz que está ocupada. Clara vai ao escritório de Rodrigo e diz que quer falar uma coisa sobre Luciana. Quarta-feira, 2 de agosto. Luciana diz a Arit que depois de se casar, voltará ao povoado sim, porque não pode viver sem sua família, sem ele. Arit diz que ele e Rodrigo fizeram um trato, para ninguém incomodá-la ou fazê-la chorar. Madalena diz a Luciana que se Roselena fizer mal a ela, que diga que é filha de Paz e Galdino. Luciana pergunta à mãe se conhece Roselena. Madalena pede que Paz diga a verdade para Luciana. Clara convida Rodrigo para jantarem para conversar sobre Luciana. Ela pede para se encontrarem no apartamento dele. Paz fica nervosa. Madalena pede que ela diga. Paz diz que conhece Roselena. Paz quase desmaia e vai para o seu quarto rezar.
Paz diz a Luciana que o pai dela e ela trabalharam de jardineiros na casa de Roselena há muitos anos atrás. Roselena observa uma foto dela com o bebê. Matilde diz a Roselena que Patrício comeu pouco e parece muito cansado. Paz diz a Luciana que trabalhou na casa dos Torreslanda antes dela nascer. Luciana pergunta o que ela está escondendo. Paz diz que não quer mais falar disso. Demônio Roselena vai até Patrício gritando por ele estar fazendo manhas e chantagens, na opinião dela. Constanza percebe que Patrício está com muita febre e está doente. Roselena liga para o médico. Clara diz à mãe que vai jantar com Rodrigo no apartamento dele. Julieta diz a Clara que essa é uma grande oportunidade e ela tem que aproveitar. O detetive contratado por Julieta está rondando o povoado e grava uma conversa de umas fofoqueiras que falam sobre Luciana. Ele pergunta de Aquiles. Marcial vai à casa de Violeta. Ela reclama por ele ter sumido por vários dias. Marcial pede perdão e diz que estava trabalhando. Ele diz que a ama. Violeta não acredita. Marcial pede para saírem. Maximino pede que Aldo pare de pensar nisso de abrir uma boate. Marcial e Violeta vão à casa de Estela. Marcial pede a mão de Violeta para Estela e a aprovação dela. Violeta fica emocionada. Eles se abraçam. Rodrigo vai à casa grande. Brígida diz que tudo está sob controle e o doutor já aplicou um remédio em Patrício. Brígida liga para Clara e avisa que Patrício ficou mal e Rodrigo ficará na casa com ele. Clara não gosta, pois tinha um jantar com Rodrigo. Matilde escuta Brígida falando com a Cascavel Clara sobre Luciana. Anoitece. O doutor diz a Roselena que Patrício ficou mal devido à terapia e excesso de exercícios que ele está fazendo, mas tudo está sob controle. Rodrigo e Jana ficam com Patrício. Clara pede que Rodrigo não se preocupe pela reunião deles, e nesse momento Patrício é mais importante para eles. Clara ainda quer ir na casa dos Torreslanda falar com Rodrigo. Julieta entrega para a filha uns dados que o investigador conseguiu sobre Luciana. Rodrigo diz a Matilde e Patrício que Clara quer falar com ele sobre Luciana. Matilde diz que seguramente não deve ser nada de bom e pede que Rodrigo não fale com Clara essa noite, não a veja nem a escute. Patrício pergunta o que ela sabe. Matilde pede que Rodrigo vá atrás de Luciana, se afaste dali e lute pelo amor dela. Clara diz a Roselena que tudo está pronto e entrega para ela documentos de informações sobre Luciana. Brígida avisa Clara e Roselena que Rodrigo foi embora. Clara pergunta a Matilde se sabe de algo. Ela diz que não. Brígida avisa que Rodrigo saiu de viagem. Roselena e Clara ficam chocadas. No outro dia, Rodrigo chega à casa de Luciana, a abraça, se ajoelha e chama ela para irem ao registro civil e diz que veio se casar com ela e mostra o anel de compromisso. Luciana fica emocionada e permite que Rodrigo coloque o anel de compromisso na sua mão. Luciana abraça o amado. Clara está chorando por Rodrigo ter viajado atrás de Luciana. Julieta diz a Clara que Rodrigo não é o primeiro, nem o único homem da vida dela. Clara diz que Rodrigo está cego com essa mulher e vai regressar casado com ela. Clara diz que não pensa em se humilhar mais. Luciana e Rodrigo se beijam. Luciana mostra sua aliança. Madalena fica surpresa. Os dois dizem um ao outro que se amam. E ele está louco para se casar com ela. Luciana diz à mãe que Rodrigo já voltou para se casarem e mostra seu anel de compromisso para ela. Paz diz que é muito bonito. Paz se alegra pela filha. Matilde diz a Maximino que Roselena está deitada na cama porque se sente mal. Aldo provoca o tio, elogiando a filha de Jerônimo, a Vicky. Maximino fica incomodado. Constanza encontra Roselena deitada no sofá da capela da casa. Roselena pergunta à irmã por que aconteceu isso com seu filho e Deus não a ajuda. Deus não a escuta. Cone pede que ela não meta Deus nas decisões de cada um, pois não tem nada a ver. Roselena diz que tem sim, por ter colocado Luciana no seu caminho. Constanza diz à irmã que eles se apaixonaram. Roselena diz que Deus colocou Luciana no seu caminho, e isso aconteceu. Jana pede que Aldo chame Vicky para sair. Aldo diz que melhor não. Maximino proíbe que ele se meta com Jerônimo e sua família, e não os incomode. Matilde alimenta Patrício. Patrício pergunta a Matilde se conheceu o casal Linhares. Matilde prefere não falar disso. No povoado, Luciana diz à mãe que quer que seu Serápio seja a testemunha do casamento deles. Paz pergunta quando se casaram pela igreja. Rodrigo diz que quando voltarem ao México verão isso. Patrício vai ao quarto da mãe. Patrício diz à mãe que Rodrigo ama Luciana e ela tem que entender.
Roselena diz que não quer falar disso, porque ali todos a julgam. Patrício pergunta se ela odeia Luciana por se parecer com a esposa de Linhares, a Aurora, e o que fez com ela. Roselena diz a Patrício para deixá-la em paz e não volte a tocar nesse tema. Patrício diz que enquanto ela seguir com essas ideias, fará mal a seu irmão e a ela mesma, e o que conseguirá com essa atitude é afastar Rodrigo da casa. Roselena diz que se isso acontecer, não será sua culpa. Cláudio diz a Bernardo que irá viajar por 20 dias para rastrear coisas de Maximino. Maximino diz a Oscar que se eles oferecerem um bom dinheiro ao juiz, ele não terá problema em declarar que seu veredito foi correto. Clara continua desanimada, se sentindo mal, até no seu trabalho. Clara chora. Luciana e Rodrigo irão se casar e estão chegando no registro civil, no cartório. Todo o povo aplaude eles. Roselena vai ao cemitério, no túmulo de Aurora, e diz que já não aguenta mais e pediu perdão, rezou toda a vida por ter dado a filha dela e desperdiçou sua vida, se achando culpada, e tudo por culpa dela. Roselena pede que Aurora a deixe em paz, pois a perseguiu desde que eram jovens, fez sua vida miserável. O rapaz do cemitério pede que Roselena avise Cláudio Linhares que já tem autorização para a exumação dos restos mortais da esposa e filha dele. Roselena fica chocada. O detetive se encontra com Aquiles e pede uma informação sobre Luciana. Aquiles não aceita dar a informação e expulsa o velho dali. Roselena pede ao rapaz para conversar com ele, um momento. Roselena diz a Aurora que ela nunca vai perdoá-la, e muito menos ela a ela, e por isso deu a filha dela, por isso a deu por morta, e tomara que esteja. Luciana e Rodrigo esperam pela chegada do juiz para realizar o casamento deles. Harit está triste, porque Rodrigo vai levar Luciana para longe. Rodrigo diz que eles fizeram um trato e vai cuidar e amar Luciana. Julieta diz a Constanza que Clara está muito afetada e nunca tinha visto assim. Constanza diz que sente muito. Julieta diz que Rodrigo não pode estar apaixonado por uma empregada. Constanza diz que Luciana tem muitas qualidades. Melissa visita Cláudio. Roselena pede que o rapaz não entregue aquele documento para Cláudio e irá agradecer a ele com uma remuneração importante. Roselena faz um cheque de 10.000 pesos para o cara encarregado do cemitério, que acaba aceitando. Melissa diz a Cláudio que gostaria que ele fosse seu assessor na sua tese. Ele diz que é uma honra para ele. Melissa diz a Cláudio que o admira muito. Finalmente, o juiz chega no cartório para realizar o casamento de Rodrigo e Luciana, que estão muito felizes. Clara continua triste por Rodrigo ter largado ela. Luciana assina a data do matrimônio. Rodrigo também assina. O juiz declara os dois marido e mulher e os deseja felicidades. Paz, Harit, Madalena e seu Serápio aplaudem eles. Luciana e Rodrigo se beijam apaixonadamente. Quinta-feira, 3 de agosto. Ofélia liga para a casa de Estela. Marianinha atende o telefone e fica muito feliz, e diz que sente falta dela. Estela fica sabendo que a filha está bem e trabalhando numa casa no país que ela está. Rodrigo e Luciana saem do cartório. Todos aplaudem e dizem viva aos noivos e pedem um beijo. Eles se beijam. Depois, os noivos saem num carro. As fofoqueiras estão chocadas por Luciana ter se casado com aquele homem. Marcial e Violeta se beijam. Violeta pergunta se ele vai tomar a sério o namoro deles, pois seu trabalho não é o mais respeitável do mundo. Marcial diz que o trabalho dela é respeitável, como o de qualquer um. Aldo diz a Lorenzo que entrou no sistema do inferno e descobriu que ali ganha muito dinheiro, e já sabe de quase tudo, mas só falta descobrir quem é o dono de lá. Vicky massageia o ursinho. Maximino pergunta a Vicky se não sente vontade de sair com alguém da idade dela. Vicky diz que está com ele. Maximino diz que se algum dia ela quiser sair com alguém mais, não pretende proibi-la, porque ela é uma jovem, e ele, um homem casado. Maximino diz que se ela se interessar por outra pessoa, quer ser o primeiro a saber, porque não perdoa traições. Patrício pergunta a Matilde se Luciana e Rodrigo já terão se casado. Mati diz que não sabe, mas que conhecendo Rodrigo pode ser que sim. Luciana e Rodrigo são muito felizes e vão comemorar o matrimônio. Eles vão num lugar bonito, um restaurante, do povoado. Todos brindam pelos noivos. Luciana está cheia de felicidade. Rodrigo diz que eles já são marido e mulher. Luciana diz que se lembra de quando conheceu ele e que imaginaria que eles iriam se casar. Madalena e Paz estão indo saborear deliciosas panquecas. Paz está emocionada. Rodrigo e Luciana dizem um ao outro que se amam. Clara chega em casa triste, como sempre. Patrício está dormindo e tem um sonho, onde Rodrigo fala para ele que Luciana já é sua esposa. Matilde leva um suco para Patrício e ele desperta.
Matilde entrega os comprimidos para o rapaz. Seu Serápio diz a todos que hoje é um dia muito importante e quer dizer umas palavras em nome de Galdino. Serápio diz: Luciana me honrou pedindo que eu fosse testemunha do casamento. Isso me comove profundamente. Eu agradeço pela amizade e pelo bom trato comigo. E, sobretudo, desejo a Rodrigo e Luciana que sempre sejam felizes. Luciana se emociona. Luciana brinda pelo seu pai e agradece a Serápio por mencionar ele, que vive em seus corações. Paz deseja felicidades a Rodrigo e se abraçam. Patrício está muito curioso em saber se Rodrigo e Luciana se casaram. Matilde diz que também queria saber, e ela fala que virá muitas martirizações por aí. Patrício diz que Rodrigo irá defender Luciana e sua mãe vai ter que aceitá-la. Padre Honesto diz a Roselena que ela terá que respeitar Luciana como nora em caso de Rodrigo se casar com ela. Roselena diz que não vai perder seu filho, não para essa mulher. Rodrigo diz a Paz que ele se casará com Luciana pela igreja. Paz agradece, mas pede que ele não fique com Luciana até receberem a bênção do padre. Chega um bolo para os noivos, tudo simples, mas romântico. As bruxas fofoqueiras estão querendo falar com Aquiles, dar a notícia sobre o casamento de Luciana. Madalena e Paz voltam para casa com Serápio. Lúcia leva dinheiro a Aquiles para ele vender a propriedade de Dona Paz para ela e deixa uma parte do dinheiro como garantia com ele. Luciana e Rodrigo Arite estão andando e conversando. Cláudio diz a Norma que irá ajudar Melissa. Roselena reclama de Rodrigo com Maximino. Maximino diz que todos eles sabem que Rodrigo está com Luciana. Constança chega em casa e diz que Clara segue deprimida. Jana avisa que já tinha namorado. Roselena fica furiosa por ela não ter avisado antes. Melissa chega e avisa que seu assessor que irá ajudar é Cláudio Linhares. Maximino fica surpreso. Oscar também. Maximino pergunta de onde ela conhece Cláudio. Para demonstrar ser mais corajoso do que Rodrigo, Arite come uma minhoca. Rodrigo acaba cumprindo o desafio e também come. Arite e Rodrigo correm atrás de Luciana e tentam fazer ela comer a minhoca. Melissa diz que conheceu Cláudio numa conferência e todos o admiram na universidade, por isso quis que ele fosse seu assessor. Maximino relembra que Cláudio ficou 20 anos na cadeia por ter cometido uma fraude. Melissa diz que disso já sabia, mas ele tem experiência e sabe de muita coisa. Cláudio visita o túmulo de Aurora e diz que o destino cada vez mais o aproxima do inimigo deles, Maximino Torreslanda. Brígida escuta Jana dizendo a Melissa que Cláudio Linhares é amigo de Luciana. Cláudio fica sabendo pelo homem do cemitério que Roselena esteve lá. O zelador diz que comentou que em 2 dias chegará a autorização para a exumação da senhora Linhares e da bebê, e ela disse que ele estaria pendente de tudo. Roselena fica chateada pela irmã não ter falado do encontro que teve com Cláudio Linhares. Roselena diz a Constanza que Cláudio Linhares é o advogado que defraudou a empresa deles. Constanza diz que ele é o homem que sempre agradeceu a ela por ter estado ao lado de Aurora e da bebê. Roselena diz que Cláudio quer exumar os restos de Aurora e da filha, e se fazer isso, vai descobrir que a filha dele jamais foi enterrada com a Aurora. Constanza diz à irmã que esse é o momento dela confessar a verdade. Bruxa Brígida não perde uma fofoca e segue escutando a conversa de Jana e Melissa, disfarçadamente. Maximino está irritado por sua sobrinha estar se metendo com seu inimigo, Cláudio Linhares. Oscar diz a Maximino que Cláudio deve estar preparando o terreno e os próximos movimentos. Roselena diz a Connie que não pode enfrentar essa situação. Constanza diz que ela deve fazer isso. Brígida leva café para as senhoras e quando sai, a bruxa se põe na porta para escutar a conversa. Constanza diz a Roselena que Cláudio vai ter a esperança de encontrar a filha. Mas se for de outro modo, a verdade vai aparecer de todo jeito. Roselena fica preocupada. Constanza insiste para ela tirar esse peso que está afetando e a abraça. Aldo diz a Patrício que conseguiu entrar no sistema do inferno. Maximino diz ao filho que as modificações estão quase terminando na casa para ele poder se movimentar para onde quiser. Luciana vai comprar algo numa loja. Arite conversa com Rodrigo sobre suas famílias. Clara está cada vez mais deprimida, não quer comer, nem beber nada. Júlia tenta animar a filha. Anoitece. Rodrigo deixa Luciana em casa e diz que amanhã virá buscar ela, para irem. Paz está triste porque Luciana irá embora. Rodrigo diz que eles se verão de novo no casamento religioso. As amigas de Clara insistem para ela sair com elas para uma festa. Clara está se sentindo muito mal e fica furiosa. Luciana diz à mãe que está muito feliz e hoje o dia foi muito bonito, muito mágico. Luciana pede para elas irem descansar. Ela agradece por tudo e abraça as 2 senhoras.
Paz diz a Madalena que não irá falar com Luciana, nem tirar essa felicidade dela. Luciana pede ao pai que abençoe seu matrimônio com o rapaz, homem que ama muito. Rodrigo está no hotel, feliz, pois Luciana é sua esposa e defenderá o amor deles. Os dois pensam um no outro. Já amanheceu. Rodrigo vai buscar Luciana. Paz pede que ele cuide da sua filha e a faça muito feliz, pois Luciana é o tesouro mais valioso que ela tem. Rodrigo diz que cuidará dela e ela é parte de sua vida. Luciana se despede de Arite. Arite entrega a Luciana sua faixa, para ela nunca esquecê-lo. Arite dá uma bola para Rodrigo, para ele nunca esquecer que eles fizeram um trato. Luciana e Rodrigo se despedem de todos e vão embora. Paz e Madalena irão sentir muitas saudades deles. Sexta-feira, 4 de agosto. As fofoqueiras avisam Aquiles que Luciana se casou com um rapaz. Luciana e Rodrigo estão indo embora. Aquiles vê a casa de Madalena e pergunta a Paz e ela se sua pomba se casou. Paz e Arite dizem que sim. Julieta diz a Roselena que o investigador que esteve no povoado descobriu que Luciana esteve metida com o velho rico de lá. Julieta diz que está preocupada com Clara, que caiu numa depressão profunda. Roselena diz que Clara é uma mulher forte. Aquiles fica furioso por Luciana ter se casado com um rapaz da capital e por ser negado a mão da moça para ele. Madalena pede que ele saia dali. Aquiles diz que isso não ficará assim e eles vão lembrar dele. Estela diz a Violeta que Serápio a contou do lindo casamento de Luciana e Rodrigo. Violeta fica feliz. Serena chega à casa de Estela e avisa Violeta que agora vão expulsá-la, pois completou 3 meses que não paga o aluguel, por não ter dinheiro. Melissa e Patrício veem a mensagem de Rodrigo, que avisa que se casou com Luciana. Patrício fica surpreso. Cláudio diz a Norma que foi no cemitério e o empregado do escritório o disse algo estranho, que encontrou Roselena e disse que em uns dias chegaria a autorização, presumação dos restos e que ela avisaria para ele, mas está sentindo algo estranho e precisa falar com ela. Patrício diz a Jana e Matilde que sim, Rodrigo e Luciana se casaram. Eles ficam felizes. Só Patrício que percebemos que está triste. Maximino fica sabendo que Rodrigo se casou com Luciana. Jana pergunta a Patrício se sua mãe aceitará Luciana e a família dela algum dia. Jana diz que gostou muito do irmão de Luciana. Oscar pergunta a Maximino o que pensa em fazer. Ele diz que nada, já que tudo está feito. Roselena pergunta a Matilde por que todos estavam juntos no quarto de Patrício. Paz começa a sentir falta da filha. Madalena diz que ela ficará bem, já que Rodrigo a ama de verdade e cuidará dela, e também irá protegê-la. Paz tem medo do momento que sua filha enfrentar Roselena. Paz diz que se pudesse, diria a Roselena que não tem nenhum direito de maltratar Luciana, porque é a mesma menina que ela deu. Madalena pergunta a Paz se faria isso. Paz diz que para evitar de sua filha ser maltratada, faria sim. Matilde diz a Roselena que Rodrigo não falou nada e nem ligou. Roselena pede que ela não minta. Matilde diz que ele só mandou mensagem dizendo que voltaria logo. Roselena pergunta a Matilde de Luciana, de onde vem, como são os pais dela e quer saber de tudo. Rodrigo e Luciana estão no avião, indo voltar para o México. Luciana está com muito medo e pergunta a Rodrigo se aquela coisa não vai cair. Rodrigo diz que é seguro e pede que ela fique tranquila. Luciana diz que vai pedir à Virgem para cuidar deles. Rodrigo diz a Luciana que levará ela num lugar onde estarão os dois juntos. O investigador liga para Julieta. Ela coloca o celular no Viva Voz. O investigador diz que Luciana Jacinto e Rodrigo se casaram. Clara escuta tudo e fica triste. Matilde não quer falar da família de Luciana para Roselena. Ela enche Matilde de perguntas sobre a família dela. Roselena diz a Matilde que quer falar com a irmã dela e pede que amanhã mesmo ela procure por ela. Julieta fica chocada ao saber que Luciana e Rodrigo se casaram. Clara chora e sofre muito. Clara diz que esse imbecil se casou. Clara surta e começa a quebrar tudo. Clara diz que Rodrigo a deixou plantada pela empregada e segue chorando. Julieta tenta acalmá-la. Enquanto isso, no avião, Rodrigo se lembra quando conheceu Luciana. Luciana está dormindo nos braços de seu amado. Ivan diz a Violeta que o chefe autorizou o novo camarim dela, pelo povo ter gostado do show que ela fez, mas que ela terá que encontrar outra garçonete para a boate. Luciana e Rodrigo chegam à cidade. Depois de muitas horas de viagem, Rodrigo quer levar a mulher num lugar maravilhoso.
Roselena vai à empresa ver o marido. Celina diz que ele não está. Roselena pede que a secretária localize seu marido. Maximino pede que a secretária diga a Roselena que seu celular está desligado. Celina diz que Maximino deve estar numa reunião. Vicky encontra Maximino. Ele reclama por ela ter demorado a chegar. Maximino acaba rejeitando Vicky e vai embora. Oscar vai no apartamento de Julieta. Julieta diz que Clara enlouqueceu quando soube do casamento de Rodrigo e Luciana. Oscar recomenda um amigo seu, psicólogo, para Clara. Clara não para de chorar. Rodrigo e Luciana estão indo passar momentos maravilhosos num lugar onde terão paz e tranquilidade. Violeta avisa Polly e Lorenzo que Luciana se casou. Roselena pergunta a Maximino onde ele esteve. Maximino pergunta a Roselena se quer ouvir que ele estava com sua amante. Roselena o chama de cínico. Roselena diz que ele é seu esposo e queria falar sobre seu filho. Maximino pede que ela deixe ele dormir. Roselena pergunta se ele estava com outra mulher. Maximino diz que não. Rodrigo e Luciana chegam no hotel, onde ficarão juntos. Ele pede 2 quartos, já que eles não irão dormir juntos por enquanto, pelo menos até não se casarem pela igreja. Patrício se lembra quando conheceu Luciana lá no povoado. Rodrigo vai ao quarto de Luciana e a vê muito linda. Rodrigo beija Luciana apaixonadamente, com muito amor. Roselena grita, tira a coberta de Maximino e pede para falarem sobre Rodrigo. Maximino pede que Roselena o deixe em paz. Roselena diz que o filho deles está a ponto de cometer uma burrice. Maximino diz que não sabem se ele cometeu uma estupidez, mas se fizer, feito está, já que ele é adulto. Irritada, Roselena sai do quarto. Maximino diz sozinho, vai com Deus. Rodrigo beija Luciana loucamente. Depois se afasta dela e volta a beijá-la, dizendo que a ama. Maximino vai ao quarto de Patrício. Patrício pergunta se ele brigou com sua mãe. Patrício diz ao pai que Rodrigo escutou sua mãe dizer que odiava Luciana por se parecer com Aurora Linhares. Patrício pergunta a Maximino o que aconteceu entre ele e Cláudio Linhares. Jana diz a Matilde que adoraria ser tia de um filho de Luciana e Rodrigo. Brígida chega e pergunta quem vai ter um bebê. Jana diz que Rodrigo e Luciana. Bruxa Brígida se incomoda e não acredita que isso pode acontecer algum dia. Luciana e Rodrigo estão prestes a fazer amor, mas ela diz que não quer agora. Os dois estão muito ofegantes. Eles decidem sair para a rua. Luciana e Rodrigo compram bolachas. Rodrigo diz a Luciana que quando tiverem o primeiro filho, trarão ele ali. Rodrigo tem muita vontade de ser pai. Rodrigo e Luciana se beijam. Patrício quer saber de tudo. Maximino diz a Patrício que Roselena cuidou e ajudou a Aurora até que ela e a filha morreram. Patrício pergunta por que sua mãe tinha tanto ódio por Aurora. Roselena olha para a imagem de Jesus e se pergunta o que irá fazer quando Cláudio descobrir que lá nunca esteve o cadáver da filha dele e pede que Deus a ilumine. Roselena diz que se tratando de uma bebê recém-nascida, pode não ter ficado nada e poderia estar desfeito com o tempo, ter se dissolvido. Mas a roupa sempre iria ficar. Roselena não sabe o que irá fazer. Roselena diz que Luciana tem a mesma idade dessa menina e pode ser ela, a filha de Aurora. Mas não é isso, e seria um castigo muito grande de Deus para ela. Ela pede que ele não a castigue assim. Rodrigo e Luciana vão a um restaurante, tomar uma tequila. Luciana diz que com ele nada mal vai a passar e ele sempre cuidará dela. Rodrigo diz que sempre e beija a esposa.